Voltamos para a resolução do exemplo número 4, agora já letra B. Nós vamos fazer o que na letra B? Vamos fazer a representação da equação 5x mais 5y igual a zero geometricamente, que quer dizer fazer o gráfico que representa essa equação. Porque lembre-se, toda equação linear é uma equação do primeiro grau, portanto o gráfico vai ser sempre uma reta. Voltando lá então, nos nossos conhecimentos do primeiro ano, nós vamos ter a função linear, ou a função afim, ela tem essa forma aqui, ó, ax mais b. Então foi isso que nós vimos no primeiro ano. Então nós vamos pegar essa equação linear e vamos colocar nessa forma aqui. Nós vamos deixar o y sozinho no primeiro membro e vamos passar tudo para o segundo membro. Então, como a equação é x mais 5y igual a zero, o que nós vamos fazer? Vamos deixar o 5y quietinho aqui no primeiro membro. Vamos pegar esse x que está positivo, vamos passar para o segundo membro negativo. E isso vai ser somado com o zero, que eu nem preciso colocar o zero, né? Eu não preciso colocar o zero porque o zero não faz diferença. Agora, esse y está multiplicado pelo 5. Esse 5, então, vai passar para o segundo membro com a operação inversa, né? Que é a divisão. Então, vai ficar menos x sobre 5. Bom, vamos fazer o gráfico utilizando a noção de raio, ou de raio não, gente, desculpa, de raiz da função. A raiz da função do primeiro grau, você viu lá no primeiro ano, ela é dada pela forma x igual a menos b sobre o valor do a. Nesse caso aqui, o b é quem está sozinho, ó. E nesse caso aqui nós não temos o valor do b, significa que nesse caso o seu b ele é zero, tá? Então aqui, ó, o meu b, ou o seu b, ele vale zero. E quem que é o a? O a é quem acompanha o x. Nesse caso, o seu termo a é o menos 1/5, tá? Menos 1/5. Por quê? Porque aqui, ó, quando não tem nada, é 1. Então, tudo que está aqui pertence ao azinho, que é o coeficiente angular. Então, o seu a, nesse caso, ou o meu a, ou o a da equação, ele é menos 1/5, certo? Então, substituindo isso na fórmula, nós teríamos aqui, ó, x vai ser igual menos o valor do b, que é 0, dividido pelo valor do a, que nesse caso aqui é menos 1/5. Gente, o que acontece? 0 dividido por qualquer coisa dá 0. Então, nesse caso, a raiz da função também é 0. Ou seja, essa função ela é uma função linear. Essa função ela é aquela função que ela corta exatamente no meio do plano cartesiano. Então, professor, como que eu vou fazer o gráfico? Você vai fazer o gráfico colocando pelo menos mais um valor para o x numa tabelinha e calculando mais um valor do y. E aí você vai ter a direção dessa função linear, tá? Vou fazer aqui uma tabelinha rápida só para vocês terem relembrar como que vocês faziam lá no primeiro ano, tá? No nono ano também a gente faz isso aqui, tá? Então a gente faz uma tabelinha, coloca o valor do x e calcula o valor do y. Vamos supor então aqui que eu vou escolher para o valor do x, eu vou escolher, por exemplo, vou escolher 4. Se eu colocar 4 e substituir na equação, a equação é y igual a menos x sobre 5, vai ficar então y igual a menos 4 sobre 5, né? Porque nesse caso eu não tenho o termo b. Então aqui, para facilitar a nossa vida, nós vamos transformar isso aqui em decimal. Menos 4 dividido por 5 vai dar menos 0,8. Então, um ponto que eu posso estar utilizando é o 4 positivo e o 0,8 negativo, tá bom? Então agora eu vou pegar esses valores que eu conheço e vou colocar lá no plano cartesiano. Professor, eu posso fazer tudo por tabela? Pode. Se você quiser fazer tudo por tabela, você vai acrescentar pelo menos mais um número aqui, ó, tá? Você pode acrescentar mais um número na sua tabela e substituir no valor do x, tá? Por exemplo, se você quiser colocar aqui o valor do x igual a 5 e substituir, você teria y igual a menos 5 dividido por 5. Então você teria menos 5 dividido por 5 vai dar menos 1. Então o segundo ponto seria o menos 1, certo? Então são duas formas fáceis de fazer o gráfico da função linear, uma função do primeiro grau. A primeira é utilizando o conhecimento que toda reta passa no termo b,
no eixo das ordenadas e a raiz é x igual a menos b sobre a, ok? Vamos lá para o gráfico? Então o gráfico, né, gente, temos aqui o y, temos aqui o eixo x, ordenadas e abscissas, né? Essa é uma função linear, quer dizer que ela vai cortar exatamente no meio dos quadrantes, passando pelo zero. Então olha só, se você fez utilizando as coordenadas do b e da raiz, o seu b deu zero. Então significa que está aqui no centro, ó, do plano cartesiano. O seu valor da raiz também deu zero, então também vai ficar aqui. Agora você precisa saber para que rumo que vai, né? Como a função ela ficou sendo menos x sobre 5, ela é uma função decrescente, ela vai ter essa direção aqui, ó. Essa direção vai cortar o segundo e o quarto quadrante, porque ela é decrescente, exatamente no meio. Ah, professor, mas eu fiz como você fez pela tabela. Eu usei os pontos 4 e 0,8 negativo e o 5 e o 1. Então, como que ficaria? Mesma coisa. Se você colocar 4 e menos 0,8, se aqui é menos 1, ó, nesse ponto aqui é menos 1, o 0,8 estaria um pouquinho antes do menos 1 aqui. Então, eu vou colocar até aqui e vai ficar fraquinho, tá? Talvez não dê para vocês verem. Então, eu faria do 4 até o 0,8 negativo, ó, fazia aquele pontilhado igual vocês faziam lá no primeiro ano ou no nono ano. Então, você teria um ponto bem aqui, ó. E se você utilizar o ponto 5 e 1, quer dizer que vai sair do 5 e vai para o 1 negativo. Então, ficaria aqui. Fazendo aqui o pontilhadinho, ó, ficaria aqui. Então, ó, a minha reta, ela seria dessa forma aqui, ó. Seria uma reta decrescente, tá? Ela passaria por esses pontos aqui. Então, só pegar a régua e passar. Pronto. Aqui nós teríamos o gráfico que girou a reta menos x sobre 5, ok? É nóis. Qualquer coisa, né? Chama a gente no WhatsApp. Se precisar fazer uma revisãozinha do nono ano, temos vídeo aqui no canal.